Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. Eu, Sayuri Reiva Drag Japa do Brasil, acabei de aterrissar aqui, meu amor. Onde? Nesse lugar maravilhoso e histórico, que é o sítio da Trindade. Histórico e cultural, né? E lógico que combina com o quê? Com feira. Qual feira? Brasilidade Feira Criativa. Confere aí o que rolou nessa feira maravilhosa hoje. Beijo, vem comigo.